Olá, seja muito bem-vindo ao Universo Educação. Estamos no ar para mais de 1.300 cidades assistindo a TV Evangelizar. E se você também quer nos acompanhar nas redes sociais, por favor, entre no YouTube. Estamos lá, TV Evangelizar Oficial. Não deixe de nos assistir. Hoje o programa tem um tema maravilhoso. A gente vai falar sobre natureza. Você já parou para pensar os impactos que a natureza, que o verde tem no desenvolvimento das crianças e jovens? É agora, Universo Educação. Oi, oi, vamos chegando, o Universo Educação está começando na sua TV Evangelizar. Vamos falar sobre natureza? Em 2015, o Papa Francisco escreveu a Laudato Si, é um documento que fala do quanto é importante a nossa participação para o cuidado da casa comum. É um novo olhar de como devemos nos comportar com a natureza. E a natureza, na verdade, ela ajuda no desenvolvimento das crianças, dos jovens, cognitivamente, ajuda na questão da saúde. E para me ajudar a falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo nos nossos estúdios a Alessandra Ferreira, que é professora e psicopedagoga. Seja muito bem-vinda, Ali. Obrigada, Carol. E no nosso link, nossa janela, direto para o mundo, temos Ana Carol Tomé. Ana, que é idealizadora do projeto Ser Criança é Natural. Muito bem-vinda, Ana. Eu que agradeço o convite, bom estar com vocês. Que bom! E eu já vou aproveitar que você já está aqui com a gente e eu quero já começar com uma pergunta que eu e a Ali estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa. Qual que é o impacto da natureza no desenvolvimento de uma criança? Bom, para a gente pensar no impacto da natureza no desenvolvimento da criança, a gente precisa considerar que nós somos natureza. E originalmente, o ambiente que a nossa espécie se desenvolve é num meio natural. Então, é na natureza e com a natureza que o nosso corpo encontra todos os desafios, tudo que ele precisa para se desenvolver na sua máxima potência. Então, a gente pode sim considerar que é na e com a natureza que a gente vai ter um desenvolvimento integral das crianças e do ser humano. Bacana. E Ali, me diz uma coisa, você está nas escolas, né? Você é professora e você está no dia a dia de crianças e também convive com jovens. Existe uma diferença daquela criança que tem mais acesso a espaços verdes, à natureza, do que aquelas que ficam no que a gente chama hoje do emparedamento, né? Dentro dos quartos e das suas casas? Olha, Carol, a gente pode até começando a falar do contexto que a gente está vivendo agora, né? A gente está retornando de um processo de isolamento social. Então, não só as crianças que habitualmente tinham contato com a natureza, como as crianças que não tinham, ficaram restritas. Elas acabaram ficando mais dentro de casa. Houve esse movimento que foi um movimento emergencial, necessário. E as crianças agora estão retornando para as escolas, elas estão retornando para esse ambiente que é um ambiente mais aberto. E a gente já percebe, eu acho que a Ana Carol pode, me ajudar a falar sobre isso, que as crianças elas já vêm com algumas características dessa cisão que elas tiveram com a natureza. Então, elas já vêm com algumas necessidades, com algumas habilidades que a gente percebe que antigamente, naturalmente, tinham sido desenvolvidas e que hoje é como se elas estivessem um pouco reprimidas. Então, eu acho que de uma maneira geral, não só das crianças que têm o hábito ou não, parece urgente a gente falar dessa relação. Como a Ana falou, a espécie humana ela se desenvolveu em meio à natureza. E só que com o passar do tempo, a gente começou a se afastar disso. Começou como se houvesse uma cisão. Eu, ser humano, natureza. Mas não é isso que acontece. Então, com essa cisão, a gente vai vendo ocorrer algumas questões, algumas pautas, alguns sintomas que a gente pode tratar como patologia, mas na verdade elas refletem a falta da relação com o natural. Que daí vem na questão da própria saúde, né? Da própria saúde. Então, a gente pode falar, não é à toa, o Conselho Nacional de Pediatria produziu um documento
que faz uma orientação para os pais, para os educadores, da importância dessa relação com a natureza. E aí a gente está falando do quê? Quando a gente vai falar de crianças saudáveis, a gente está falando de crianças quando têm relação com a natureza, elas têm uma imunidade maior, a longo prazo elas têm menos doenças crônicas, a vitamina D, né, que a gente mora em Curitiba, a gente sofre um pouco com a falta de vitamina D. A vitamina D está no ambiente, ela previne infecções, inflamações, então é questões realmente de desenvolvimento saudável. E existe até uma relação também do aumento dos casos de miopia infantil por causa de falta de luz solar. Não é, Ana? Ana, me ajude a gente aqui, você que idealizou um projeto Ser Criança Natural, ou seja, a gente não precisa forçar nada, né? A criança por si só é natural, é isso? É isso, gente. A gente precisa, além de tudo que a Alê está trazendo aí, né? Dessas questões de saúde, a gente pode olhar para tudo, assim, né? Porque tem uma questão também no impacto no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento, né, cognitivo. Eu percebo que a gente se sente mais preocupado quando atinge a saúde, né? Então, falar pela via da saúde é algo que nos choca e nos faz chegar numa preocupação extrema de, nossa, precisamos fazer isso. Mas eu percebo, assim, o quanto que quando uma criança, ela cresce nessa relação com a natureza frequente, né, que eu acredito muito que essa frequência é importante, não basta a gente, vou num parque um dia no ano e eu tenho uma relação com a natureza, né? Como é que isso acontece com frequência? Isso impacta no desenvolvimento da criatividade, no desenvolvimento de estratégias, de solução de problema, da maneira como a gente percebe as relações pelo mundo, relações que acontecem de forma visível e que não são tão visíveis assim, mas que a gente precisa dessa constância para a gente perceber, né? Então, a nossa motricidade, a maneira como a gente se desloca no mundo. A Alessandra também trouxe aí uma questão importante, né? Que é esse momento em que a gente está saindo aí agora de casa, depois de um momento em que a gente ficou por bastante tempo dentro, né, de espaços pequenos, e a gente também tem que olhar para situações diversas que a gente tem no Brasil, né, de crianças que tiveram o privilégio de estar num lugar, numa casa que tem quintal. Eu me senti super privilegiada por estar numa casa que tem uma sacada, né, que eu tenho um pouquinho de sol aqui durante o dia, mas infelizmente a gente tem situações de famílias que não tem janela em casa, né, que mora muita gente em espaços pequenos, então a gente teve aí uma restrição de movimentos, uma restrição de acesso ao ar fresco, de acesso à luminosidade, né? Isso tudo impacta muito. E perceber, esses dias, por exemplo, eu tive contato com algumas crianças que nasceram nesse período da pandemia. Imagina que complicado, Ana, nascer sem ter contato com pessoas e com a natureza, né? Exato. E aí, eu tive assim, a oportunidade de ver um bebê que até então ele estava com contato apenas com o pai, a mãe e a avó. E de repente a gente estava num parque e com algumas outras pessoas, assim, né? E assim, era bastante interessante a gente observar a maneira como esse bebê olhava para o mundo, a maneira como alarga as distâncias, né? Porque para além da gente ver outras pessoas para além da tela, sim, a gente perceber essas maiores distâncias, os sons que vêm de diferentes distâncias, a oscilação da luminosidade, né? Porque quando a gente fala de miopia, né, que a Alessandra trouxe aí, é uma questão da incidência solar, mas é também uma questão da verticalização das cidades, é uma questão da gente estar exposto à tela por muito tempo durante o dia, é uma questão da gente nem abrir a janela de casa ou da sala, né? Então, é importantíssimo a gente pensar
que mundo essa criança está conhecendo? Eu gosto muito de trazer essa pergunta assim, para os adultos, para a gente guardar com a gente. Né? Se a gente for pensar nesse dia a dia dessa criança, qual é a porcentagem de mundo que a gente está apresentando para ela todo dia? Tendo em vista que todo dia ela conhece um pouquinho mais do mundo e tudo é inédito para ela, né? Então é importantíssimo a gente pensar nessa relação dessa criança com a natureza, considerando que essa natureza é esse mundo em que a gente vive na sua forma original. E, Ana, muito interessante essa sua pergunta, né? Ale, que mundo que essa criança está conhecendo? E essa pergunta que a Ana trouxe, né? A gente teve contato em algumas formações, antes ela sempre traz, e a gente olhando agora como educadora, que está dentro da escola, né? E é adulto também, o adulto que está fazendo parte dessa formação e desse processo de desenvolvimento das crianças. Qual é o mundo que você está apresentando para as crianças, né? O que você está ensinando de relação com esse mundo? E aí, quando você olha para isso como um professor, a gente fala que o desemparedar é urgente, porque é o que a Ana está conversando conosco. O mundo que você apresenta dentro de 4 paredes, ele está limitado a o que é possível dentro desse espaço. O mundo que está lá fora tem inúmeras possibilidades. E hoje se a gente vai olhar para a história da humanidade, para as grandes descobertas, elas todas foram feitas observando, contemplando, analisando os ritmos da natureza. E aí isso traz uma relação de investigação, isso traz uma relação de experiência, de construção de hipóteses que é muito mais rico que uma relação fechada. E aí, né? Ali tem uma questão que eu acho bem importante a gente trazer, que é a falta de tempo dos pais. Porque hoje parece que você está perdendo tempo no meio de uma natureza, olhando uma planta, fazendo algumas ligações, alguns significados, porque se você não tiver com o telefone todo o tempo, ou resolvendo, ou trabalhando, ou ligando, parece que você está perdendo tempo, né, Ana? E não está produzindo, e na verdade aquele momento de silêncio está sendo totalmente um processo educativo. As crianças estão aprendendo o tempo inteiro, né? Inclusive, quando o adulto está nessa posição de olhar para a tela e não olhar para elas, ou então, quando está olhando para elas, está com a câmera, né? Então, ao invés de olhar direto no olho da criança, de olhar direto para a criança, ela está olhando para a tela e vendo a criança através da lente, né, da tela do celular, e não através desse contato direto. E isso é importantíssimo da gente pensar essa questão do tempo, porque é uma questão de organização. O ano passado, né, antes da pandemia, eu tinha lançado um desafio da gente ficar todo dia lá fora, né? Pelo menos 15 minutos. A gente começar com 15 minutos. Né? Porque 15 minutos a gente pode ficar no celular só passando sem ver nada, ou a gente pode parar e dar uma volta na rua do nosso bairro. Né? Se eu não tenho um quintal, eu posso ir andando no ritmo da criança, dar uma volta no quarteirão, né? Posso ir assim, sem pressa, né? Só observando o que tem no entorno. Aí veio a pandemia, a gente foi obrigado a ficar em casa, né? Mas esse é um exercício que eu tenho me proposto, assim, de como é que pelo menos 15 minutos do dia a gente pode parar e contemplar e brincar com a natureza. Se a gente está sozinho, né, os adultos também, porque é muito importante os adultos estarem conectados, terem essa relação com a natureza nutridas para elas poderem oferecer boas oportunidades para as crianças. E quando a gente está com as crianças, né, principalmente as famílias que estão aí, né, nesse dia inteiro, tentar encontrar esses 15 minutos por dia, pelo menos, para começar, eu digo, porque depois ele pode ir aumentando, ampliando. Mas seria ótimo se a gente pudesse, pelo menos 15 minutos por dia, a gente parar e vamos brincar lá fora, Ana, vamos brincar com a natureza. Você já deu para nós, geralmente no terceiro bloco do Universo a gente fala de dicas práticas, você já deu uma ótima para nós aqui. Muito obrigada, 15 minutos por dia é a deixa, né, para depois aumentar. Bom, a gente ainda tem muitos assuntos para falar, nós vamos falar de consumismo, a gente vai falar da parte de tecnologias, do quanto os hábitos digitais têm influenciado para nos afastar da natureza, mas isso é no segundo bloco, você fica comigo que eu já volto.
Olá, estamos de volta com o Universo Educação, direto da TV Evangelizar. Que bom que você está com a gente aqui, porque o papo é natureza. Como que a gente consegue estabelecer um equilíbrio entre o meio urbano e também estar presente de pé descalço, ajudando as crianças a se desenvolverem muito mais, além das questões da escola, de estar presente na escola. Para me ajudar nesse papo super bacana, tenho aqui comigo a Alessandra, diretamente dos nossos estúdios, e Ana Carol Tomé, que está falando com a gente via link, idealizadora do Ser Criança é Natural. Meninas, no primeiro bloco a gente falou um pouco até do conceito, por que é importante a criança estar na natureza, nesses espaços, e conversando aqui, Carla, ela me trouxe um assunto muito interessante, né? Que as escolas e o meio urbano têm aprendido muito com as famílias das áreas rurais. E durante essa pandemia a gente percebeu que teve muita gente que pôs o apartamento para vender e foi ficar mais perto da natureza, mais perto do mato, né? Ali, por que isso está acontecendo? Eu acho que, na verdade, a gente tem uma memória que mora dentro de cada um de nós, que nos conecta a uma infância que é uma infância mais livre. Quando a gente pergunta para os adultos quais são as suas lembranças de infância, qual é o maior tesouro que você guarda disso, você acaba retomando os ambientes externos, o brincar na rua, o subir na árvore. Isso mora dentro da gente. E por mais que hoje a gente se afaste, eu vejo que os pais, eles acabam tendo a consciência que as crianças elas estão vivenciando uma infância com menos liberdade, né? Com menos exploração. E a gente sente isso. E quando você pensa nessa memória que você tem, você busca onde? Né? Existem sim no Brasil muitas comunidades que nos ajudam a olhar para uma relação que é uma relação diária com a natureza. A gente fala de comunidades da zona rural, a gente fala do interior, a gente fala de comunidades dos povos originários, a gente fala de comunidades ribeirinho, tem projetos maravilhosos que trazem isso à luz, né? Um dos projetos é da Renata Meirelles, que é o Território do Brincar, e ela foi pesquisando essas diversas formas de brincar. E quando a gente olha para as crianças que estão brincando nesses espaços, elas têm uma relação que é natural com o ambiente externo. E isso traz habilidades e potencial que são únicos desse espaço. Então a gente fala de crianças que brincam no rio e que desde pequeno têm habilidade para nadar. A gente fala de crianças que brincam com fogo e que não têm medo, né? E que se relacionam com o ar e constroem e observam o canto dos passarinhos e sabem falar qual é o passarinho que está emitindo cada um desses sons. Isso mostra o quê? Mostra uma relação que é íntima com o ambiente onde eles vivem. E fora uma sensibilidade, né? A criança desperta uma sensibilidade muito maior, tanto com relação à empatia, de olhar o outro, de perceber o outro, que é uma habilidade fantástica também, né? A gente fala, hoje em dia, né, a gente sabe que é urgente falar de sustentabilidade. A gente não vai ter mais mundo logo ali se a gente não parar e reorganizar essa relação que a gente tem com a natureza. Mas a gente sabe que a gente só reorganiza essa relação, a gente só se responsabiliza, a gente só tem empatia, como você falou, com aquilo que a gente tem vínculo. Com o que a gente não tem vínculo, a gente não constrói isso. Então não adianta só saber que existe. Eu tenho preciso estar imerso aquilo, né? Eu preciso me vincular a isso, né? E aí eu acho bem interessante a gente falar dessa relação da zona rural, porque às vezes o que vem no contraponto do movimento da urbanização é de tirar valor disso, é de menosprezar isso. E eu acho que é bem importante a gente trazer isso para o olhar, porque mostra o valor e a necessidade que isso tem. E falando disso, nada melhor que Ana Carol, que está em São Paulo, né, numa cidade super urbana, né, Carol? E a Ali puxou um assunto aqui que eu acho fantástico a gente falar do consumismo. São Paulo é uma cidade consumista, assim como Curitiba também é, né? Nós estamos aqui emparedados também. E quais são os impactos disso, né, com relação às crianças? Bom, eu acho que a gente está falando de consumismo e a gente está falando da gente construir uma infância que nunca
não se sente preenchida, né? Tá querendo mais e mais e mais, e é algo que é desnecessário, é algo que a sociedade está falando para ela que, ó, você precisa dessa boneca, você precisa desse carrinho, você precisa desse jogo, você precisa... E você está tirando da criança a oportunidade dela estar nos espaços naturais e que tem... Para o adulto pode ser que não tenha nada, mas a criança vai olhar e vai falar, aqui tem tudo que ela precisa para criar, para inventar, né? Para construir suas brincadeiras, e isso é fundamental. E aí, voltando um pouco na conversa, quando vocês trazem as questões das memórias, a gente precisa entender o quanto essas memórias, elas são o que nos constrói, assim, né? Você, Carol, você, Alessandra, eu, Ana, nós somos as memórias que nos marcaram a nossa vida inteira. Então, como é que a gente está fazendo essa construção dessas narrativas, né? Estando em frente a uma tela? Como é que a gente está fazendo essa construção de narrativa se a gente não está criando nada, se a gente não está numa relação de verdade com o mundo? Então, eu tenho escutado muitas professoras e muitas pessoas que estão com as crianças que estão ficando cada vez mais tempo sentadas, preenchendo folhinhas desde cedo, né, ou em frente a telas, o quanto está acontecendo um empobrecimento dessas narrativas, o quanto não estão tendo histórias para contar, né? E nós somos as histórias que contamos. Então, isso é muito importante, a gente olhar para essas experiências que vivemos, como essas histórias que vamos contar, e muitas das coisas que a gente vai levar para frente está aí, nessa primeira infância, né? Então, a gente precisa de boas oportunidades para conhecer o mundo nesse momento. Você me acessou uma memória aqui que nós três temos muito viva, eu acredito. Na nossa época, chegava segunda-feira, conta pra gente o que aconteceu no final de semana. Qual que é a história do final de semana? E que final de semana a gente está oportunizando para as crianças, né? Nesse sentido de trazer histórias, trazer elementos para essa construção da narrativa. Ana, como que estão essas crianças, assim, quando chegam de um final de semana, você percebe essa diferença, né? Percebe, porque assim, são as narrativas que as crianças dão para contar e hoje trazem para contar. E o que a gente percebe é que hoje a criança, ela acaba inserida mais num contexto e num ritmo adulto, né? Então, o que as crianças trazem de memórias? Elas trazem os acontecimentos, elas trazem os eventos que os adultos, né, organizaram para ela. E aí a gente se pergunta quanto de voz a gente dá para as crianças? Quanto de tempo a gente dá para o ritmo das crianças? As crianças, naturalmente, elas têm um ritmo que a gente fala que é um ritmo do encantamento. O que é o ritmo do encantamento? É aquele ritmo que ela viu uma formiga ali no chão, ela vai parar e ela vai olhar para aquela formiga, ela vai observar o quanto isso lhe mostrar encantador. Nós, adultos, o que a gente faz? A gente normalmente pega a criança e puxa pela mão quando ela faz isso. Então, quanto que eu permito parar e favorecer esse ritmo, né, enquanto adulto? Então, cada vez menos as crianças acabam trazendo memórias e conteúdo que tem a ver com esse ritmo. A gente fala que é um tempo da infância que é um tempo diferente, é o tempo do agora, é o tempo do contemplar. Nós, adultos, a gente acaba vivendo muito mais no tempo que vai acontecer, né? Então, eu tenho que me preparar aqui para fazer tal coisa, E as crianças, elas vivem um tempo diferente. E quando a gente fala de infância saudável, a gente precisa olhar para esse ritmo e para esse tempo da criança. Como a Ana falou, essa questão das memórias, eu gosto de dizer para os pais, quando eu converso com os pais, assim, que a infância é o terreno que a gente vai pisar a vida toda. Então, não é só o primeiro pedacinho, porque às vezes a gente olha o primeiro pedacinho da vida e depois tem tanta coisa. Não, é nesse terreno que eu vou pisar. Então, o quanto precisa ser potente, quanto precisa ser rico de experiências esse momento que eu estou vivendo. Ótimo. A gente tem, acho que um dos assuntos importantes para voltar já no terceiro bloco é que espaços no meio urbano encontrar a natureza. Mas a gente fala isso já no terceiro bloco. Você continua com a gente aqui na TV Evangelizar, porque a gente já volta.
Estamos de volta ao Universo Educação, falando da importância da natureza no desenvolvimento das crianças e dos jovens. E assim, não é só no desenvolvimento, numa questão de saúde. A saúde está totalmente ligada a criança estar imerso nesse processo tão gigantesco que é a nossa casa comum, que é estar na natureza, que é estar no verde, em parquinhos, em espaços onde a criança possa respirar ar puro. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, hoje aqui no Universo, tenho a Alessandra, psicopedagoga com a gente aqui nos estúdios, e Ana Carol Tomé, direto de São Paulo, nos ajudando. E eu já quero voltar contigo, Ana, para você nos auxiliar. A gente brinca aqui no Universo que o terceiro bloco é o bloco das pistas, né? A gente fala que não existe a receita de bolo, isso não existe, mas existem algumas pistas que a gente pode ajudar as famílias que estão nos assistindo. Ana, você tem um projeto incrível. Como ajudar os pais? O que eles devem fazer a partir de agora com os seus filhos? Isso, no Ser Criança no Ser Criança Natural a gente tem algumas frentes de trabalho, né? A educação, então a gente fala com escolas ou instituições não formais de educação, e com as famílias, que são os adultos que estão aí diretamente ligados às crianças e que podem fazer boas escolhas para que as crianças estejam nessa relação com a natureza de maneira frequente. Por isso, quando eu disse lá no primeiro bloco, né, que são 15 minutos, que com 15 minutos diários, se a gente conseguir isso, é importante para a gente ter um hábito, isso é importantíssimo. Depois a gente pode aumentar de 15 minutos, mas se a gente conseguir encontrar esses 15 minutos, ótimo. Que outras boas escolhas a gente pode fazer? A gente pode caminhar, a gente pode, né, ao invés de fazer um trajeto de transporte público ou de carro, descer um ponto antes do ônibus, ou descer numa pracinha, parar 5 minutos para brincar na pracinha, 10 minutos na pracinha, depois seguir um trajeto. Se vai levar na escola, a gente pode ver que lugares que tem perto da escola que são possíveis da gente brincar e, de repente, parar o carro nesse lugar ou descer nesse lugar, né, ou na volta, enfim. Como é que a gente consegue conectar um tempinho próximo a essas rotinas e ir mapeando aí quais são os lugares que existem essa natureza mais diversa, né, mais abundante para a gente brincar. Sempre eu gosto muito de tentar descobrir quais são esses espaços que existem no nosso entorno. Então, procurar. Tem um parque perto de você? Tem uma praça perto de você? O que outros lugares que a gente tem aí de natureza que a gente possa estabelecer uma relação, que a gente possa estar nele frequentemente, né? E não que tenha a gente tenha que se deslocar por muito tempo, que a gente precisa fazer grandes trajetos, porque isso vai tirar completamente da rotina. Então, para mim, é muito importante a gente tentar descobrir como é que a gente consegue colocar a natureza na rotina, né? Então, seja a gente também, durante a pandemia, por exemplo, eu comecei a provocar as famílias para olhar pela janela, né? Se a janela foi o que nos restou, o que a gente pode aprender nessa relação com a natureza a partir da janela? Então eu solto provocações como: qual é a direção do vento? Acompanhe o caminho do sol. Descubra desenho nas nuvens, ou qual é o movimento das nuvens. Você pode ver insetos, você pode ouvir os pássaros. Então, se a gente for pensando nessas provocações, o que elas estão nos dizendo? Porque uma coisa é a gente abrir a janela e simplesmente olhar para fora. Outra coisa é a gente olhar para fora com uma provocação. E aí eu tive a devolutiva das famílias, né? Durante esse tempo que a gente precisou ficar exclusivamente do lado de dentro, o quanto foi importante, o quanto elas puderam perceber um movimento de se conectar com algo que elas nunca tinham parado para pensar, porque para muitas famílias, principalmente na cidade, né, a casa é lugar de dormitório. Às vezes a gente vem para casa para dormir, e aí a gente passou a habitar esse espaço, né? Da mesma forma, a gente também provocou a
plantar, por exemplo. Teve um fenômeno enorme no Ser Criança Natural, que foi a gente plantar batata doce. Então, a gente colocar batata doce na água e aí pessoas do Brasil inteiro começaram a plantar batata doce, compartilhar comigo suas batatas crescendo. E aí, vamos olhar para essa comida que a gente come? Que comida é essa que a gente come? Dá para a gente coletar sementes dessa comida e a gente começar a testar e ir plantando tudo isso, né? Então, Até outra provocação que é simples, né, gente? A gente consegue ir... mesmo se a gente não tem muito, se a gente não tem um quintal, a gente consegue fazer no nosso dia a dia e a gente consegue colocar isso na nossa rotina. E isso é muito importante. Ana, até porque algumas crianças, né, acham que o leite é feito no supermercado, que a batata você não sabe de onde vem, como é feito, né, Ali? Isso é tão sério porque a gente fala de um problema que as crianças têm cada vez menos um repertório nutricional, né? Elas têm cada vez menos abertura para experimentar diferentes sabores. Mas por quê? Porque às vezes as crianças elas não têm essa conexão que é natural com o alimento. A gente fala que a gente começa a se alimentar pelo cheiro. Então, quantos de nós já não cozinha em casa? Né? Quantos de nós não leva as crianças? Eu também, você estava falando sobre essa questão do leite, eu tive uma vez uma criança que me perguntou qual era o pé que dava vina. Vina aqui em Curitiba é salsicha, né? A gente chama de... perguntou então, que relação essa criança tem com o que é natural, com o que é processado? Sim. Né? Então, falar de natureza também é falar de nutrição. Esse afastamento do natural também influencia no hábito que as crianças têm cada vez mais restrito de se alimentar. Sim, e assim, Ali, nos ajude a então encontrar espaços. A Ana deu dicas fantásticas, né? Sai da escola, uma pracinha do lado, caminha um pouco, para um ponto de ônibus antes para que você possa e para ter contato com bicho, por exemplo, de fazenda, né? A gente sabe que o meio rural está ao entorno da cidade, a gente consegue ir até esses espaços também, né? Tem hoje turismo rural que é feito. Onde encontrar esses espaços? Eu gosto de falar que a natureza ela resiste. Ela resiste em todos os ambientes. Então, a gente mora em Curitiba, a gente está aqui. Se a gente está com os ouvidos, com os olhos atentos, a gente escuta a maritaca voando. A gente vê o gavião no prédio do lado, né? Então, eu acho que exige muito mais isso que a Ana estava falando, que é a gente se permitir, nem que seja pelos 15 minutos que a Ana falou, para observar o que está acontecendo em volta. E é óbvio que sim, né? A gente fala desses animais, desses bichos que andam pela cidade, que estão aqui, e também tem, na zona rural, quanto mais você aproximar as crianças do processo, então, de onde vem esse leite? Qual é o processo disso? Então, acho que quanto mais a criança estar próxima de qualquer processo, mais pertencente ela está. Né? E até a Ana falou da questão da pandemia, a gente também, dentro da escola, fez muitas provocações com as famílias, enquanto o tempo que eles estavam, de olhar as estrelas, qual é o momento qual é a fase da lua que agora nós estamos. E o que foi mais interessante, quando os pais davam feedback disso, que numa época que a gente estava vivendo tanto medo, tanta fragilidade, eles falavam que às vezes esses momentos eram o bálsamo que eles tinham durante o dia. Então, conecta com a gente. É se recarregar, né? A gente de conectar recarrega, e se recarregar disso. E agora eu trago uma provocação mesmo para as duas, né? Para me ajudarem aqui. A gente está falando muito das crianças, da infância, do começar. E às vezes é até um pouquinho mais fácil com uma criança você levar para uma praça, tirar a tela, tal, porque ela ainda não está viciada. Ana Carol, jovens, adolescentes, de processo de emparedamento, de ficar preso o tempo todo, como a gente faz essa transição? Como tirar esse jovem, esse adolescente de dentro do quarto, ou para que ele possa se relacionar com os seres humanos, né? E também com a natureza. Olha, é insistência, é convite, é oportunidade. Eu lembro uma vez que eu estava numa ação, num evento que era numa praça, e aí tinha
um adolescente que estava com a família e ele tinha um irmão mais novo. O irmão mais novo estava brincando comigo. E aí ele estava no celular. A mãe falou: não, você não vai ficar no celular, né? Vai descobrir o que está rolando por aí, vai descobrir o que está acontecendo na praça, tem muita coisa para fazer. E aí, dali a pouco, ele começou a chegar perto da gente. A gente estava construindo uns bonecos de graveto, com barbante e gravetos. E aí ele chegou perto, começou a ver o que fazia. Dali a pouco ele estava construindo, assim, ele construiu vários, ajudou as crianças. E foi, assim, o último, enquanto tinha barbante, ele estava ali construindo. Mas tem essa insistência, tem essa provocação. Muitas vezes também, às vezes, na oficina de comidinha, gente. Fazer comidinha com terra, né? Que antes da pandemia era algo que eu fazia muito. Assim, eu levo 30 quilos de terra pra gente fazer comidinhas quando a gente faz oficina. E é muito comum vir o irmão mais velho, assim, na família, ficar só olhando no começo e a criança pequena já vai lá, né? Aí, dali a pouco, vai chegando perto, vai se aproximando e quando vê, tá brincando junto, né? Eu acredito muito que a gente ter essa oportunidade, a gente ter esses convites, porque se também não tem convite, como é que você vai chegar nesse lugar? Não vai ser por iniciativa própria, né? E eu acredito muito que essa relação é um hábito que se constrói. Então, se desde criança a gente tem lá esses 15 minutos, se durante o final de semana, se a gente está na cidade, por exemplo, se a gente, ao invés de shopping, a gente escolhe praça, a gente escolhe parque, né? Como é que a gente construiu todo esse referencial que a criança tem de mundo para virar um adolescente que vai estar na praça, que vai estar nos parques, que vai gostar de, no final de semana, procurar trilhas para fazer com os colegas, né? No final de semana, viagens próximas a São Paulo, ou nas grandes áreas metropolitanas, né? Se ele é uma pessoa da cidade, né? Como é que a gente vai encontrando esses lugares? Como é que a gente vai preferindo estar ao ar livre? A gente percebe que em alguns outros países tem um processo de urbanização, né, que olha mais para esses locais públicos como centros de convivência. Então, a gente está precisando, né, ter essa construção dessa cultura de ocupar praças como grandes lugares de convivência, para que essa seja uma opção de todas as pessoas, né? De crianças, de jovens, de adultos, de idosos, porque é o lugar de todo mundo estar junto. Sim. Ali, nós estamos já caminhando aí para o final do programa. Como um alerta, eu acho que seria interessante, nós falamos aqui sobre assuntos preciosos, né, para as nossas infâncias. Que alerta você faz para as famílias que estão nos assistindo, seja pai, mãe, vô, vó, educadores, todos que estão aí, como, de que forma, o que é preciso salientar nesse momento para que as crianças tenham essas memórias e tenham esse acesso à natureza? Eu acho que às vezes, enquanto educador, quanto pai, quanto mãe, nós somos bombardeados de informações e a gente vê necessidades nas crianças, necessidades que às vezes são genuínas, necessidades que às vezes são construídas pela mídia. E eu sinto que às vezes a gente, enquanto família, fica meio que no limbo disso tudo, sem saber que atitude tomar. E eu sempre falo para os pais que o mais genuíno é optar pelo mais simples. A criança pequena, o jovem, a gente precisa de relações verdadeiras. Quando a gente fala de relações verdadeiras, é o que alimenta a humanidade. E eu vejo que hoje a gente tem que se comprometer em não abandonar a nossa humanidade. Então, são as relações verdadeiras. As relações que são mediadas por uma tela, como a Ana falou, elas não são verdadeiras, elas não são olho no olho, né? Então, quando um pai está aqui com a tela e a criança está aqui, você não está olhando para o olho da criança, ela não está refletindo em você as emoções, ela não está tendo uma relação verdadeira. Quando a gente está falando de um videogame, a criança está correndo, pulando ali na tela, mas ela não está explorando o potencial desse corpo. Ela não está tendo um desafio que é verdadeiro de escalar um morro, de subir numa árvore. Então, se fosse algo que eu poderia dizer, quando o jovem também está se relacionando
começando as primeiras relações de afeto, via internet, ela não está tendo toque, ela não está tendo olhar. Sim. Então eu acho que se fosse para fechar e dizer alguma coisa, seria invista em relações verdadeiras. E relações verdadeiras, elas são humanas e naturais. Sim. E querendo aproveitar aqui o que vocês trouxeram coisas riquíssimas, né? Mas para ficar para o pessoal de casa, eu acho que a gente precisa de tempo, a gente precisa sim colocar na nossa agenda tempo para esses espaços, para esses momentos com os nossos filhos, e esse olhar mais cuidadoso com a cidade, que não é essa cidade só do automóvel, do prédio, mas que é essa cidade que tem pracinha, que tem parquinho, que tem uma fazendinha do lado, enfim, né? Que convida, né? Uma cidade que convida para conviver junto, para estar junto. E que aqueles que estão nos meios rurais, né, já são abençoados com isso, né? Meninas, minha gratidão em nome da TV Evangelizar, de todos os profissionais, das 1.300 cidades onde nós estamos presentes. Obrigada pela participação de vocês. Ana Tomé, um beijo aí em São Paulo. Fique com Deus, minha querida. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei. Que muitas crianças possam brincar com a natureza, né, gente? Tomara, Ali, obrigada pela sua presença tão amorosa aqui no nosso programa, viu? Obrigada, eu que agradeço. Gente, que gostoso, que bacana e que bom se todos pudessem ter acesso à natureza, né? Mas assista esse programa, se você perdeu algum dos blocos, nós estamos no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Acesse, assista a esse programa e tantos outros do Universo Educação e claro que toda a grade da TV Evangelizar. Eu estou contigo novamente semana que vem, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto lá? Então vamos.